gente, muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola e os gols, os principais lances, as entrevistas polêmicas e os duelos de ontem da Copa do Brasil. Você acompanha tudinho no programa que está começando agora. E a gente começa falando de Grêmio, que não segurou o Bahia. Acabou cedendo o empate para a equipe comandada por Roger Machado. Destaque que chega com o meu parceiro Matheus Dávila. Oi, Matheus. Fala, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Grêmio ficou no empate contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. 1-1 não agradou o Renato. Também não agradou o torcedor, que cobrou, que vaiou. Mas agora o jogo da volta acontece na próxima semana. E o tricolor precisa da vitória fora de casa para conseguir avançar na competição. Na sequência, vamos contar a história do jogo, que teve Everton Cebolinha como destaque pelo lado tricolor. E o Inter, hein? Tentou, se esforçou, mas não conseguiu surpreender o Palmeiras. Destaque que chega da capital paulista com o repórter Thiago Kanzler. Em duelo muito disputado, o Palmeiras leva melhor sobre o Internacional e larga na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. O que mais importa é que o jogo está em aberto, dentro do Beira-Rio nós somos muito fortes, contamos muito com o nosso torcedor, lá vai ser uma junção de time e torcida. Pois é, torcedores tanto de Grêmio quanto de Inter, eles devem estar otimistas, porém aquela sensação, aquele sentimento de que poderia ter sido melhor, eu acho que paira sobre os torcedores. E quem foi atrás destas respostas, saber como está o coração fanático do torcedor da dupla Grenal, é o meu parceiro, olha ali, ó, Gabriel Correia, tá no centro de Porto Alegre. Oi, Gabriel, como é que tá o clima por aí? Pegando um solzinho, hein? Não é bobo. Tá pegando um sol de leve, viu, Cris? Porque não tá tão frio, né? Mas tá melhorando já o clima. Tô aqui na esquina Democrática para ouvir o torcedor colorado. Depois dessa derrota pro Palmeiras, a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco, numa matéria sobre a sequência de jogos que o Internacional vai ter neste mês de julho, que vai ser um mês cheio de partidas. E daqui a pouco vou ouvir o torcedor o que eles esperam dessa sequência do Internacional. Cris? Tá certo, Gabriel. Bom trabalho por aí. A gente já te chama de novo. E tem enquete lá no nosso Twitter. Você já segue a nossa arroba Donos da Bola RS. Acesse e participe da nossa enquete. E a de hoje, preste atenção. Olha aqui, ó, na tela para você. Depois dos resultados de ontem, quem tem mais chances de seguir vivo na Copa do Brasil? Grêmio? Inter? Ambos ou nenhum? Vai, esse aí é para o torcedor mais pessimista, né? Nenhum. Eu acredito que ambos tenham chances ainda de seguir vivo, não tem nada decidido, né? E você pode participar também aqui dos Donos da Bola, mandando o seu vídeo para o nosso WhatsApp, 51 992 24 12 20. Vem! Chega junto aqui na nossa resenha. A gente adora receber a sua notificação, viu? E tem promoção aqui nos Donos da Bola. Você quer ganhar a manta do Renato? A manta do Grêmio? O cachecol? Mande o seu vídeo fazendo embaixadinhas enquanto manda um recado para o técnico gremista. Envie seu vídeo para 99224 1220. O resultado sai na segunda-feira, viu? Você tem até o fim de semana para mandar os seus vídeos pra gente. E ele está de volta aqui nos Donos da Bola. É Paulo Pires, que tem sempre aquela charada para pegar você no contrapé. É isso, Paulinho? Tudo bem, Cris? Grande beijo para você, abraço pessoal. Relacionado à questão de Grêmio e Vasco. Dá um tempo agora, Grêmio e Inter dá um tempo na Copa do Brasil, só semana que vem tem os jogos de volta, o Inter em Porto Alegre, o Grêmio lá em Salvador. Mas no sábado já tem Grêmio e Vasco da Gama na Arena pelo Campeonato Brasileiro. E a pergunta de hoje está relacionada justamente ao confronto, ao duelo entre Grêmio e Vasco da Gama. Vamos então à pergunta do Paulinho de hoje, que é a seguinte. Quem dos quatro, são 4 goleiros, tá? Quem atuou pelo Grêmio e também pelo Vasco da Gama? Opção A, Cássio, hoje goleiro do Corinthians. Opção B, Dida, fora de atividade. Opção C, Leão, Emerson Leão, goleiro, treinador, hoje comentarista esportivo. Ou a opção D e última, Vitor. Cássio, Dida, Leão ou Vitor? Quem jogou pelo Grêmio e também pelo Vasco da Gama? Estou aguardando sua participação aí pelo 992 24 12 20. Vou repetir, 992 24 12 20. Quem atuou pelos dois times? Qual goleiro atuou pelos dois times?
Daqui a pouco eu volto, Cris. Ô, Paulinho, deixa eu dar uma banda ali pro Matheus Schenck, Guilherme Milman, Paula Tavares. Eles são sempre tão animados aí, né, no fundo. Em ritmo de festa, diria o apresentador, né? Tá certo. Daqui a pouco a resposta do Paulinho para você, porque agora a gente vai falar de Grêmio e Bahia. Pois é, mesmo com a volta de Everton Cebolinha, o time de Renato perdeu muitas chances. Não impôs o seu futebol e acabou empatando com o time baiano. Dá até para lembrar daquele velho ditado que uma andorinha só não faz gols. Foi o reencontro do Grêmio com a sua casa, com a sua torcida. Mas o duelo contra o Bahia seria também um jogo especial para um jogador. Everton, o artilheiro da Copa América, tocava na bola e o torcedor se manifestava. Só que dentro de campo, as coisas estavam complicadas. A primeira chegada foi só aos 24 minutos, um chute fraco. Jean-Pierre colocou na trave a melhor oportunidade. E no rebote, André não conseguiu completar como queria. O centroavante ainda teve outra chance, dessa vez de cabeça, mas o goleiro Douglas fez grande defesa. Em meio aos ataques, Everton seguia dando seu show à parte. E foi dos pés dele que surgiu o lance do gol. No drible em cima de Douglas, pênalti para o tricolor. Na cobrança, o próprio Cebolinha foi para a bola. Everton partiu, bateu! Gol! O problema é que o resultado, construído pelo Grêmio dentro do primeiro tempo, não foi o suficiente para garantir a vitória na segunda etapa. E o técnico Renato teve que conviver com algo que não está acostumado: vaias dessas arquibancadas. A alegria gremista durou pouco tempo. Tão logo começou a segunda etapa, o Bahia soube aproveitar a bola parada e com Gilberto empatou a partida na arena. O gol fez Renato mudar a estratégia. O treinador manteve André no campo e tirou Jean-Pierre para o ingresso de Luan. Foi nesse momento que a vaia recaiu sobre o técnico. Eu procuro sempre fazer o melhor para a equipe, para o clube. Não vou agradar todo mundo. Deus não agradou, não vou ser eu. O Grêmio insistiu na busca pelo resultado. Arriscou chutes de fora da área. Colocou o goleiro Douglas para trabalhar, só que não adiantou. Enquanto isso, o Bahia só não ampliou com Arthur porque Paulo Vitor fez isso aí. E ainda deu tempo do criticado centroavante André ser substituído por Felipe Viseu. O problema é que Viseu ficou apenas 8 minutos em campo. Saiu lesionado, com uma torção de joelho e amparado por funcionários do clube. No campo, o resultado ficou assim: um para o Grêmio, um também para o Bahia no primeiro encontro pelas quartas de final. Tentar desviar um pouco, né, das vaias. Às vezes é direcionado a um jogador ou outro, mas a equipe toda sente, né, porque aqui a gente está em busca do mesmo objetivo, né, mas como eu falei, o importante foi que a gente lutou até o final. Jogamos os primeiros 90 minutos, temos mais 90 minutos na Bahia. E lá a gente vai decidir a nossa classificação. Mas agora a gente poder trabalhar, acertar algumas coisas aí, porque sábado já tem outra batalha, outro jogo difícil. Não foi do jeito que o torcedor queria, mas o Grêmio está de volta. E semana que vem, na Bahia, vai brigar para seguir vivo na busca do 6º título da Copa do Brasil. Eu já estou com o Taigor Jank aqui comigo. Taigor, olha só, ele que está na nossa redação. Ontem, um dos momentos mais esperados da noite, não era nem o jogo, mas sim a declaração de Everton Cebolinha após a partida. Ele deu alguma garantia se fica ou não no Grêmio, hein? Não, Cris, não deu nenhuma garantia. Muito boa tarde para ti, para quem está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. Muito se esperava que depois do jogo acontecesse algum tipo de pronunciamento por parte do Everton, que havia dito antes na entrevista coletiva pré-jogo que só falaria a respeito de uma possível transferência depois da partida contra o Bahia. Perguntado, assim que ele saiu do campo, todo mundo foi perguntar: e agora, Cebolinha, vai sair? Foi teu último jogo? Ele não disse nem que sim, nem que não. A gente confere a fala dele na saída de campo.
Chegou consultas até a minha pessoa, como eu falei que só queria ser informado após o término da Copa América, logo depois das partidas ali, por descansar com a minha família, conversar com meus empresários, saber das consultas das equipes, dos interesses, mas creio que o Grêmio ainda não chegou nada de concreto na mesa do presidente. Tem que ver se atende às exigências do clube também, não adianta só agradar a minha parte também, tem que retribuir um clube que sempre apostou em mim. Não disse que não sai, mas não disse que sai também. Ainda segue indefinida essa questão envolvendo o Everton Cebolinha, que ontem foi homenageado pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, uma cerimônia que aconteceu ali no túnel que dá acesso ao gramado da Arena do Grêmio. O presidente Romildo entregou uma camiseta com o número 19, que foi o número que ele vestiu pela seleção brasileira na Copa América. Estavam presentes ali também o diretor de futebol Deco Nascimento, o vice de futebol Duda Cref. E aí você confere na tela do Donos da Bola a homenagem que o Everton recebeu, uma placa e também uma camiseta personalizada, já que o jogador gremista foi melhor jogador da final, artilheiro da competição e ainda saiu com o título da Copa América, Cris. Isso aí, mais que merecido, né, Taigor? E, voltando a falar um pouco do jogo, Grêmio e Bahia, Renato ficou mal-humorado? Depois da partida, reclamou de alguma coisa? Ele ficou mal-humorado, principalmente porque a torcida está um pouco mal-humorada com ele, né? Muito se esperava que o Luan começasse a partida, já que isso foi treinado durante toda a intertemporada, também na semana pré-jogo contra o Bahia, que o Luan fosse o titular no lugar do André. Ele começou com o André. E no momento que o torcedor queria que o André saísse para a entrada do Luan, ele acabou tirando o Jean-Pierre. E exatamente sobre isso, sobre essa bronca do torcedor, que o técnico Renato fala agora. Muitas pessoas podem perguntar por que não saiu o André? Porque o Grêmio tem que jogar com um atacante de área. Nesses dias todos eu testei, fiz alguns jogos treinos, fiz alguns coletivos, e a equipe sabe jogar com um homem de área. Então, se eu coloco o Luan e tiro o André, eu estou demonstrando medo. Eu estou tirando um atacante de área e estou colocando meia. Medo não tenho. Eu sempre vou colocar a minha equipe para frente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre as declarações de Renato. Tem mais Copa do Brasil, claro, tem as emoções de Palmeiras e Inter, mas antes a minha amiga Luciana tem um recado para você. Olha, gente, você aí, ó, meu amigo, como anda a sua vida sexual? Você sabe que o sexo é saúde em qualquer idade? Que é bom para o coração, bom para o estresse, bom para a sua autoestima? Com certeza, gente. Então, se você quer melhorar a sua saúde, diminuir o seu estresse e botar a sua autoestima lá em cima, a dica está aqui. O Ativo, gente. O Ativo, ele é um estimulante sexual sem efeitos colaterais que age por vários dias no seu organismo para você aproveitar muito mais os efeitos, aumentando o vigor, a intensidade, a confiança e o seu potencial na hora H. Então ligue agora e aproveite as nossas promoções e ainda entrega grátis e sigilosa, super discreta e o pagamento parcelado. E o Ativo cumpre o que promete. Então ligue agora lá para a nossa central e aproveite o inverninho e faça o seu nome, porque o Ativo eu recomendo. 0800 003 1500, 0800 003 1500. Ativo é você nativa sempre. Ligue lá, garanta o seu potencial, se sinta seguro na hora H, sempre com Ativo. Não é mesmo, Cris? É verdade. Valeu, Luciana. E olha só, o Inter agora conta com a força do estádio Beira-Rio para virar o jogo para cima do Palmeiras, viu? O time de Odair jogou bem, mas não conseguiu surpreender o Verdão de Luiz Felipe Scolari. O Colorado começou a partida com uma marcação alta, tendo posse de bola, buscando o gol fora de casa. O Palmeiras levou tempo para encaixar em campo. Tentou chegar na base dos cruzamentos, mas o Inter levou a melhor em quase todos eles no início do jogo. Quase todos, pois nesse verdadeiro passe de Bruno Henrique, Zé Rafael levou a melhor e marcou seu quarto gol com a camisa palmeirense. A resposta colorada veio pouco depois. Nico Lopes encontrou espaço para finalizar e obrigou o Everton a espalmar para escanteio. O que se viu depois desse lance foi um jogo com um ritmo menor, mas muito mais intenso em cada disputa. Para a etapa final, Odair Hellmann colocou o D'Alessandro no lugar de Nonato. Com isso, a partida ficou mais aberta, especialmente para os contragolpes do time da casa. Daverson ajeitou, mas Zé Rafael não conseguiu pegar em cheio na bola. Dudu também voltou a aparecer em dois ataques. Primeiro arriscando de longe, de canhota mandou para fora.
Na sequência, mais uma chance, mais uma vez para fora. Nico Lopes seguiu sendo o jogador mais perigoso do Inter. Esse chute acabou pegando fraco na batida. No minuto seguinte, Daverson levou os torcedores ao desespero ao desperdiçar um ótimo contra-ataque com um passe errado. Na sequência do lance, o uruguaio deixou o Wendel em boa condição, mas o lateral mandou para fora. O Inter chegou mais uma vez em uma boa troca de passes. Alessandro ajeitou e Nico Lopes mandou mais uma para longe. A última dele antes que pudesse ser substituído por Rafael Sobis. Eu troquei um bom finalizador por um outro bom finalizador descansado, né, tentativa de buscar essa possibilidade de continuar criando as oportunidades ou as possibilidades de finalização. Mas foi o Palmeiras que encontrou uma chance de ampliar sua vantagem. Cruzamento na medida de Dudu e Zé Rafael. O Inter apertou, pressionou para tentar sair de São Paulo com um empate. Mas Guerreiro passou o duelo sem conseguir finalizar uma única bola. Mérito de mais uma atuação sólida da defesa paulista, que chegou ao 13º jogo consecutivo como mandante, sem sofrer gols. E a gente vai se preparar cada vez mais para enfrentar essa equipe do Inter, que é uma grande equipe, ou qualquer outra equipe do Brasil. Um jogo igual, um jogo difícil, aqui é difícil de jogar, uma equipe que sabe o que joga, tem o seu estilo de jogo e está tudo dentro da normalidade, o resultado normal. E agora vamos decidir em casa. Jogar com o Internacional é sempre muito difícil, muito equilibrado. Não é o Palmeiras ganhou, mas não passou. Pois é, tá, Igor, ficou tudo pro Estádio Beira-Rio semana que vem, só que teve uma polêmica extra-campo envolvendo a diretoria colorada, não é? Atualiza pra gente essa informação. Isso aí, Cris, porque a direção colorada ela foi colocada em um camarote do Allianz Parque e quem determinou esse camarote onde a direção iria ficar foi uma empresa de segurança terceirizada que cuida ali do estádio palmeirense. Acontece que houve reclamação por parte dos dirigentes colorados que afirmaram que foram hostilizados durante toda a partida, ameaçados inclusive de morte. A gente confere a fala do vice-presidente de futebol, Roberto Melo, a respeito desse ocorrido. Já relatamos para o presidente, né, para o Alexandre, na saída ali, na chegada agora aqui, e eles disseram que vão notificar essa empresa de segurança, porque é um absurdo, né, a gente vir para e sério, a gente anda em tudo que é estádio, nunca a gente tinha passado o que passou aqui hoje, desde o início nos provocando, mandando a gente ficar quieto, a gente não podia se manifestar, torcer, e culminando, né, com ameaça de morte, o sujeito, né, fazendo armazinha assim para o nosso presidente. Então, lamentável mesmo, muito triste isso que aconteceu. Espero que não se repita aqui de novo. Tenho certeza que a gente vai receber muito bem, como sempre recebeu o Palmeiras lá, mas vai ser um grande jogo. Já tem gente participando da promoção que vai presentear um telespectador com este cachecol do Grêmio. Olha que lindo para torcer agora no inverno. Pois é, você quer ver os vídeos que as pessoas já estão mandando com recadinhos para o Renato ao mesmo tempo que fazem embaixadinhas? Confira só. Calou muito certo o time, hein? Jogar sem centroavante, com um falso 9. É isso aí. Vamos para cima deles hoje. 3-0 Grêmio, 3-0. Bota o Lute, falso 9, Diego Tardelli. Vamos fazer uns 3 neles hoje. Manda um beijo pra cada um. Renato, botar o Lute, falso 9, até a final do ano. Mais um caneco pra nós. Valeu? Demais, né? Falta o seu vídeo. Mande então para 51 992 24 12 20. Segunda-feira a gente anuncia o grande vencedor. Vamos voltar lá para vou driblar a bola aqui, ó. Vamos voltar lá para o centro de Porto Alegre. Gabriel Correa está com um torcedor colorado, Gabriel. Esse colorado aí tá otimista para a partida de volta no estádio Beira-Rio, hein? Vamos perguntar para ele, né, Cris? O Vitor tá aqui com a gente, porque o Inter perdeu ontem, Vitor, mas o que tá esperando para essa sequência agora? Tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro? Não, ele perdeu ontem, mas eu acho que vira. Tipo, ontem o jogo foi lá e cá, várias bolas, eu acho. Eu acho que em casa aqui, a torcida, vamos abafar eles. Agora ele me confidenciou um negócio antes da gente entrar no ar. Se fosse a manta do Inter, ele disse que faria embaixadinha e mandava o recado pro Odair, né, Vitor? Faria. Fácil mesmo. Quando tiver agora eu venho em Porto.
Então tá aí, ó, ele já quer lançar o desafio, viu, Cris? E agora a gente ouve, já que ele tá falando sobre essa sequência, a gente confere aí a matéria justamente sobre essa sequência do Internacional na temporada, Cris. O retorno após a parada da Copa América não foi bom. Na Copa do Brasil contra o Palmeiras, derrota por 1-0 e muitas críticas da torcida colorada. O duelo no Allianz Parque foi o primeiro de uma série de confrontos decisivos até o dia 31 deste mês de julho. O Inter terá pela frente Atlético Paranaense no Brasileiro, o jogo de volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o clássico Grenal no estádio Beira-Rio, os confrontos contra a Nacional pela Libertadores da América e ainda enfrentar o Ceará jogando em casa. Na dura sequência de jogos do Inter até o final do mês de julho, o planejamento não mudou após a derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil. Comissão técnica e direção querem pensar jogo a jogo para decidir quem escalar nos próximos 6 confrontos da temporada. Apesar disso, o técnico Odair Hellmann deu indícios de que pode poupar jogadores, como Nico Lopes e Paulo Guerreiro, que apresentaram mais desgaste durante o jogo contra o Palmeiras. A gente precisa visualizar, conversar com o departamento médico, fisiologia, departamento físico, e aí fazer a decisão para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. E já também visualizando a decisão de semana que vem. Por outro lado, D'Alessandro, reserva contra o Verdão, deve aparecer no time titular. O resto da equipe, o técnico Odair Hellmann deve escolher durante o dia a dia, treino após treino. E agora eu tenho um recadinho para você. Acontece na Fiergues, aqui em Porto Alegre, nos dias 9, 10 e 11 de agosto, o Festival Sul-Americano de Cerveja. O evento reúne mais de 30 cervejarias artesanais, shows e food trucks. Tá vendo esse kit que tá aqui, ó, com esses vários prêmios e esses ingressos? Ele pode ser seu. Fique sabendo como amanhã, ligadinho nos Donos da Bola aqui no nosso Sextou. Combinado? Amanhã eu te conto. E olha só, ontem na Arena, o repórter Bruno Abschecker acompanhou a movimentação da torcida gremista no jogo que pode ter sido a despedida de Everton de sua casa. Será? Fala aí, Bruno. Cris Bart, estou chegando aqui na Arena para a gente ver como é que tá a torcida em relação a essa possível saída do Everton. Aqui eu tô com o grande Giovani, nosso amigo. Giovani, tudo certo? Tudo bem. Grêmio Bahia, quartas de final, volta da Copa América. Isso. O que tu tá achando do Grêmio agora, depois dessa pausa? Cara, eu tô vendo aí os treinamentos, tô vendo esses jogos treinos. E eu acho que tá muito bem, tá se entrosando, tá voltando o elenco. Agora com os novos reforços, acho que vai engatar agora e vai ter título aí. Cris Bart, já cheguei aqui na esplanada da Arena, já anoiteceu. E olha aqui o que eu encontrei. O pessoal tá com cartaz pro Everton. Pelo Everton, me dá tua camiseta. Eu tô aqui com o Léo e com o... Pietro. Com o Léo e com o Pietro. Caso o Everton saia e hoje seja a despedida dele, qual o sentimento de vocês? Gratidão por tudo que ele fez pro Grêmio, né? Agora o artilheiro da Copa América, eu queria que ele ficasse um pouquinho mais, mas sei que vai ser difícil e espero que seja a maior venda da história do Grêmio também. E teve gol dele, Cris. Tô aqui com o Fábio de Sapucaia. Fábio, e a partida do Everton até agora? Vem jogando muito bem, vem atacando pelas laterais do campo, avançando bastante. Sensacional, cara. Espetacular. Grande Everton. Merece a Europa e o campeonato inglês, eu acho. Minha opinião, claro. Campeonato inglês? Qual time, então? Manchester City, eu acho. Mas, cara, azul, né? Manchester City, Cris. E a torcida do Grêmio tá enlouquecida. Quem também falou sobre uma possível negociação do Cebolinha foi Pepe, jovem da base que pode ser seu sucessor, caso o Everton se transfira do Grêmio para outra equipe. A gente sabia que ia chegar alguma coisa para ele, pela Copa América que ele vinha fazendo, pelo que ele vem jogando no Grêmio também, mas se tiver oportunidade, acho que eu vou procurar agarrá-la, então, mas eu acho que ele não falou nada com a gente ali, até porque a gente estava um pouco de cabeça quente pelo resultado. Por hoje é isso, Cris. Grande abraço e até mais.
E que esse até mais seja até breve, hein, Bruno? Adorei te ver no meio da galera. Quero te ver lá no meio da galera no estádio Beira-Rio, quem sabe, né? No próximo jogo do Inter. Taigor Jank, falando nesse jogo que o Bruno acompanhou ali, teve baixa no time do Grêmio, hein? O que aconteceu com o Viseu, menino? O Felipe Viseu, ele sofreu uma entorse no joelho e deve ficar parado por algum tempo. Esse tempo ainda não foi determinado pelo departamento médico do clube, mas ele hoje vai passar por exames junto ao departamento médico. Ele sofreu essa pancada na parte de trás do joelho ainda do segundo tempo da partida, ficou apenas 8 minutos em campo, vai ser avaliado hoje e ainda durante o dia a gente deve ter mais notícias, Cris. Tá certo, Taigor. A equipe da Bandeirantes sempre acompanhando as últimas informações da dupla Grenal e tudo você acompanha aqui nos Donos da Bola. Também no Toque de Bola, daqui a pouco tem o debate, viu? Porque antes tem a resposta do Paulinho. E aí, Paulinho? Pergunta bombou hoje, Cris. Realmente muitas participações e muitos acertadores. Então, a resposta da pergunta do Paulinho. Quem jogou pelo Grêmio e também pelo Vasco da Gama no sábado, 5 da tarde na Arena, tem Grêmio e Vasco. A letra correta, a opção correta, a letra C, Emerson Leão. Ele jogou no Vasco até 80 e no finalzinho de 80 se transferiu aqui para o Grêmio. Foi até campeão brasileiro em 81 com o Grêmio, portanto, opção C, a resposta correta. Deixa eu mandar um abraço aqui, tivemos aí 26 acertadores, não vou ler o nome de todos, infelizmente. Vamos mandar um abraço aqui pro pessoal do interior aqui, ó. Alexandre de Pedro Machado, o Lindomar Lindomar Nunes de Torres, o César de Caxias do Sul, o Rogério de Bagé, o Luiz Stringini de São Borja, quem mais aqui? O Marcelo Leite de Cachoeiro do Sul, o Jean de Taquara, o Jones de Pelotas, o Everson de Cruzeiro do Sul. Um abraço a todos. Amanhã eu prometo que eu vou mandar um abraço pro pessoal da Grande Porto Alegre também, que o pessoal tá reclamando. Pô, Paulinho, só manda abraço pro interior. Daqui a pouco estão atendo a Grande Porto Alegre. Beijo pra você, Cris. Tá certo, Paulinho. E olha quem tá aqui, Alex Bagé. Vai fazer uma embaixadinha, manda recado pro Renato. A gente volta já já com o debate do Toque de Bola. Fala. Renato, tira o André, Renato. Põe o Luan, deixa. Para de trocar o Jean-Pierre, Renato. Deixa de ser... Estamos de volta com os Donos da Bola na TV e Toque de Bola na rádio, juntos e misturados aqui, né, Bagé? E aí, Cris, tudo bem? Por que tu me olha com essa cara de deboche? Eu não tenho, na verdade, isso é um problema clínico, eu tenho cãibra facial. Às vezes parece que eu tô rindo e eu não tô. Mas, ok, sabe que a gente está rindo... Vamos apresentar os nossos colegas? Sim. César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Sérgio Boas, hoje na resenha. Time completo. Sabe que a impressão que a gente tem, né, que essa parada para a Copa América não serviu de muita coisa para a dupla Grenal, né? Porque o Inter continuou perdendo fora de casa, o Grêmio continuou com as insistências equivocadas do Renato. E tomara, Cris, tomara que eu esteja equivocado. Mas, na minha opinião, a dupla Grenal não passa de fase na Copa do Brasil. Tomara que eu esteja equivocado, que o Grêmio vença lá na Bahia, que o Internacional reverta a vantagem do Palmeiras. Mas com o que apresentou no primeiro jogo e com a falta de ambição do Internacional por parte do Odair e a teimosia do Renato em algumas mudanças, eu, na minha opinião, joguei a corda. Vocês concordam? Aproveitando exatamente a tua conclusão, isso indica que tanto o Grêmio quanto o Inter vão classificar. Primeiro porque o Inter, seguindo na mesma linha, mas na mesma linha o Inter em casa ganha. Tem feito bons jogos e vencido em casa. E o Grêmio nas dificuldades que se apresentaram para o Grêmio no primeiro semestre, que foi quando ia ser eliminado da Libertadores a qualquer momento, quando o Grêmio acabou também se superando. Então é um pouco incoerente. A realidade de Grêmio e Inter, a incoerência é que estraga. Porque nós estamos vivendo extremos, é um eletrocardiograma. Hoje é dia, por exemplo, de queimar o que fez o Odair ontem e de queimar o que fez o Renato ontem, ou não. E segunda-feira talvez seja o dia aqui de chegar aqui e dizer o seguinte, o Grêmio conseguiu se superar, o Inter foi bravo em casa e venceu e classificou. Essa tem sido uma tônica da temporada, tanto para Grêmio como para Internacional. Mas eu vou discordar, como eu sempre faço de ti aqui no programa. Primeiro, quando nós começamos a falar na semana passada de que o Inter jogaria sem o D'Alessandro, e o senhor nesse mesmo lugar aí disse que a gente estava discutindo uma coisa que não tinha cabimento, e ontem se confirmou, era a tendência que nós imaginávamos. Mas eu não me referia, à informação, me referia à incoerência. Tudo bem, eu só quero concluir. É como eu deixei o senhor concluir. O D'Alessandro não jogou. E o que aconteceu com o Internacional teve imensas dificuldades e perdeu. Que o Inter está comemorando que perdeu só por 1-0. O Inter perdeu. Quando nós falamos aqui que o Renato insistiria de novo no André e que seria novamente o equívoco, ontem se confirmou novamente. Então, são algumas situações, o César, se acontecer de classificar, é óbvio que eu não posso chegar aqui e dizer assim, que ruim classificou.
Eu seria burro. Mas é uma questão de análise. Mas o que nós estamos debatendo hoje não é queimando a dupla, é analisando o que a dupla deixou de fazer. A dupla teve quantos dias aí parado para a disputa da Copa América? Não teve evolução nenhuma. Olha, eu olho essa situação de hoje com o mesmo olhar de vocês. É um olhar de indignação em relação ao que deveria ter sido feito e não foi. Mas eu sou otimista, eu sou menos pragmático que o César. Por quê? Porque eu vi o Palmeiras jogar ontem e a minha opinião sobre o Palmeiras não mudou. O Internacional poderia ter ganho ontem se tivesse tido coragem e tivesse tido um time mais ofensivo. E o Grêmio poderia ter ganho ontem se não tivesse o Renato escalado mal e substituído mal. Então, a distância para a classificação ela não está tão longa. Basta que seja feito o que tu falasse ontem, César, uma intervenção, entre aspas, tanto em Grêmio quanto Internacional, e os treinadores eles tirem o salto alto e entendam que o Palmeiras não é tudo isso e tem que ser atacado. E o Grêmio é melhor que o Bahia. Mas não vai ser feito, dificilmente vai ser feito. Mas tem que fazer. Porque o discurso foi de conformismo. Tu acha que o Odair fez certo ontem em substituir o Guerreiro aos 47 minutos? Não, é muito boa essa tua lembrança, Cris. A gente pega lá, o Guerreiro sai aos 47 minutos do segundo etapa. E aí a justificativa, eu não vou nem entrar no mérito de ter saído, porque eu acho que não muda mais nada ali. Mas a justificativa do Odair, não, precisava preservar o Guerreiro. Filho, o jogo termina com 45. Então, se você terminou aos 40, tirou ele aos 47, não teve preservação nenhuma. E mais, tu tem direito a 3 substituições. Algumas obviedades precisam ser ditas. São 3 substituições. Aí, 2 foram feitas. Tu tem uma no bolso ainda. Normalmente, o técnico que está ganhando, o que ele faz? Ele faz aquela terceira no final só para trancar o jogo ali e ganhar um pouco mais de tempo. Não, o Odair fez isso. O Odair, aos 47, faz uma substituição, sendo que ele precisava diminuir o prejuízo que já estava no bolso do Internacional. O Inter perdia o jogo por 1-0, assim como terminou o jogo. Então, ali era a chance, de repente, vou tentar alguma coisa. Eu não sei quem colocaria, mas vamos tentar alguma coisa. Aí a justificativa, não, eu tirei porque eu precisava preservar, ele está cansado da Copa América. Mas, filho, era 47. Aí já era. Ele já tinha jogado 92 minutos. Sérgio Boas, foram bons os resultados? Está otimista, pessimista? Não, eu gostaria de propor, o Cris, poderia ser até para amanhã, a participação dos nossos telespectadores, ouvintes, telespectadores, porque estamos... A nossa audiência. Na nossa audiência. Quem se meteu na maior encrenca? Grêmio contra o Bahia ou Inter contra o Palmeiras? Tu sabe que por aí é o tema da nossa enquete. Esse é mais ou menos o tema da nossa enquete de hoje lá no Twitter, @donosdabolaRS. Vamos ver a resposta dos internautas, qual foi? Tá aí, ó. Depois dos resultados de ontem, quem tem mais chances de seguir vivo na Copa do Brasil? 36% Grêmio, 24% Inter, 14% ambos e 26% de acordo com Alex Bagé, nenhum. Mas eu votei em encrenca. Eu quero a palavra encrenca, confusão. Quero saber quem é que está metido nessa confusão danada. Eu te dou meu palpite. Por favor, nos dê. Eu acho que o Grêmio se meteu numa confusão maior que a do Internacional. O Palmeiras, não dá para comparar, muito mais time que o Bahia. O Inter tem o fator local que lhe favorece. O Bagé já disse que o Filipão vai estacionar um ônibus ali em frente à grande área que vai dificultar o Inter, também é verdade, que sabe jogar com regulamento, só que o Grêmio está numa fase que não é boa, o Grêmio não está jogando um bom futebol e vai lá Salvador, e se o técnico continuar com salto, mostra o teu salto. Mais alto que o meu? Pode ser? Tem como mostrar o salto dela? Qual técnico? Mais alto, o Renato, com esse salto aqui, não tiver humildade lá em Salvador de ir no Pelourinho comprar uma sandalinha lá no Pelourinho, bem rasteirinha, vai voltar de lá eliminado. Ixi. Em contrapartida, seguindo o que disse o César Cidade Dias, se o Grêmio for lá a Salvador, tiver humildade, porque o Bahia pode se agigantar, achar que é o Real Madrid, o Grêmio mata o jogo no contra-ataque. E tem um outro peso aí, né? Numa possível eliminação do Grêmio, o peso é maior. Porque sem nenhum tipo de depreciação ao futebol do Bahia, mas o Grêmio, em comparação Grêmio e Bahia, comparação Inter e Palmeiras, o jogo de cachorro grande é Inter e Palmeiras. Sim. O peso de uma eliminação do Grêmio... A pedreira é o Palmeiras, na minha opinião, né? Ele vem com um peso muito maior, se ocorrer. Paulete, foi um Tomara jogo... que eu esteja enganado. Foi um jogo dos treinadores, como tu gosta de Pois é, eu ia falar. comentar agora exatamente isso. Agora,
Eu e o Paulete, a gente trabalha por música, é uma coisa maravilhosa. Não, inclusive ele dança muito. Eu estava pensando exatamente isso. Leva jeito. Os dois treinadores, eles têm que serem mais do que foram até agora. O Odair, vamos dizer assim, nós todos, mas eu vou falar por mim, eu sou um apoiador do Odair, mas eu estou cansado da linearidade dele. O Odair tem que fazer algo mais agora. E o Renato, que até pouco tempo era considerado até um aspirante à seleção brasileira, ele está demonstrando que ele perdeu a mão do time do Grêmio. A mão tática, óbvio, não tenho pretensão de falar na mão de vestiário, mas taticamente o Grêmio desabou. E o torcedor ontem vaiou. O torcedor tem essa noção também. Eu fico muito mais apegado ao Odair, porque eu creio que a tarefa do Odair, ela é mais facilitada. Se ele tiver coragem, ele ganha do Palmeiras. Porque eu não vejo nada no time do Palmeiras. Eu discordo. Na minha opinião, é muito mais difícil. Além de considerar ainda o Palmeiras muito mais time que o Internacional, o Palmeiras tem uma vantagem. Tem o Filipão. Isso é inegável. Tem o Filipão. Que é uma vantagem. Tem uma vantagem a 0. Beleza, eu tô vendo o Internacional no jogo contra o Palmeiras aqui no Beira-Rio, só não pode se atirar que nem índio. Que tu não pode trabalhar com um formato e depois com outro. E se o Inter não faz um gol no primeiro tempo, a situação complica bastante. E a pergunta que não quer calar, da Alessandro começa esse jogo? Não, tem que começar. Não, mas até pela lógica, pela estratégia do Odair, sempre no Beira-Rio ele começa com o D'Alessandro. Paulete, eu acho que quem não joga é o Wendel. Odair estaria de interino, né, como técnico do Inter? O Odair? Não. O Odair é um treinador que ele precisa, como diz o Sérgio Boas, ele precisa ganhar um título. É como o Roger, precisa ganhar um título. Mas aí deixa o D'Alessandro no banco? Ele tem que se consolidar. E ele não está se ajudando quando ele deixa o D'Alessandro no banco, quando ele opta por se defender ao atacar. É o que fala aqui a nossa audiência, para o Bagé, D'Alessandro no banco, Patrick como titular, sempre queimando os meninos, tirou o Nonato. O Nonato não jogou nada ontem, mas a audiência não está satisfeita com o Nico Lopes. Mas aí tem uma outra situação. Eu concordo que foi muito mal o Internacional, mas tirou o Nonato não, ele começou com o Nonato. Ver o copo meio cheio ou meio vazio. O copo nesse ponto aí do Nonato está meio cheio, o Nonato começou o jogo. Ele tirou o Nonato durante o jogo, mas ele começou como titular. Para mim, a grande coisa que muda, até para caminhar, precisa vontade. Se hoje de manhã o cara levanta sem vontade, hoje eu não estou afim de caminhar. Se tu não botar um passo à frente da outra, tu não anda. E na minha opinião, falta ambição para o Internacional quando joga fora de casa. Falta vontade. O Internacional, quando chega no aeroporto Salgado Filho, já está pensando em o que fazer para não perder. E aí é o primeiro passo para que realmente a derrota aconteça. Sabe o que eu acho? É muita estratégia, muito planejamento e pouca atitude. Tu tem que ter o Nonato que o... Isso é para prática. Agora, é esquisito isso, né? Porque o Inter ganhou 2 da Libertadores fora de casa, né? Ganhou do Palestino e do Aliança Lima. E empatou com o River, então, esse trauma não pode existir. Tudo bem, mas aí vamos... Eu adoro um termo no nosso debate de futebol que é contextualizar. Vamos contextualizar as 2 vitórias fora de casa. O Rafael Sobis chuta uma bola no gol que talvez a minha mãe pegasse. Eu não estou tirando mérito, só estou contextualizando. O Internacional teve resultado, mas não teve desempenho. Quando o teu resultado vem e não é seguido de desempenho, ele tem um curto prazo, que é o que está acontecendo agora. O jogo do River que empata e que a gente endeusou o Rafael Sobis, o Sobis dá um chute do meio da rua que o vento fez o gol. Eu não estou menosprezando isso, mas o Palestino era um time sofrível. Então, são situações. Ontem era o Palmeiras. É por isso que contra o Palmeiras tu tinha que ter um cuidado maior. E o cuidado maior do Internacional passava por ter um pouco mais de contato com a bola, de não ter tanto medo, de botar o cara que era o melhor para jogar, que era o D'Alessandro. Olha o que virou o Internacional no segundo tempo. Por isso que eu discordo da nossa audiência que falou do Nonato. O Nonato, ele teve 2 grandes oportunidades. Num Grenal foi expulso aos 20 minutos e ontem ele simplesmente não entrou em campo. Ontem ele não foi bem. E a culpa não é do Patrick. E eu concordo com ele, discordei do Nonato e concordo com o Nico Lopes. Eu tenho falado aqui, o Nico Lopes, ele é um jogador do quase. Ele quase acontece, mas não aconteceu em 3 anos no Internacional. Ele tomou encontrando o Felipe Melo ontem e foi reclamar com o juiz. Eu colocaria o Patrick, deixaria o Patrick no time, começaria com o D'Alessandro e colocaria o Nonato no banco. Aí, ó. Mudando um pouco aqui para Grêmio. Oi, Cris. É lamentável a escolha do André.
estão sendo lamentáveis as entrevistas do Renato. Tardelli é uma decepção, a torcida está frustrada com a contratação do Tardelli, o Ivanor de Gravataí. Às vezes é preciso, ir no futebol, a gente cobra isso, que se faça o óbvio. Porque o óbvio, e ontem nós tivemos 2 exemplos claros da tentativa de se criar algo que não fosse óbvio. O Inter não botar D'Alessandro desde o início, fugir do óbvio, tentando inventar. E o Renato ontem, quando tira o Jean-Pierre, que era o melhor jogador do time, para botar o Luan, não fazendo o básico, não fazendo o óbvio, que é deixar os melhores em campo. E aí a gente pode chamar isso e tentando levar para uma projeção do jogo contra o Bahia, que é uma coisa que o Bagé fala muito na vontade. Chegou a hora do DNA. DNA do Grêmio. O GPR tem, o Lua tem, o Everton tem, o PP tem. O Grêmio precisa recuperar um pouco da sua essência. O time virou um time sem... Como é que é a palavra? Desidratado. Desidratado. É um time sem... A gente não consegue enxergar algo que empolgue. Mas o Renato seria, então, o responsável... O Renato é, o Renato, para usar o termo de Serginho Boas, na minha opinião, o Renato desidratou junto. O Renato... O Grêmio hoje é um time destreinado com bons jogadores. Ou seja, se eles estiverem numa boa jornada, como ontem a gente até no programa aqui discutiu a comparação entre Guerreiro e Everton. Everton é a solução para o Grêmio hoje. Se o Everton tiver uma boa jornada, ele vai ganhar o jogo, como estava ganhando ontem. Sabe como ele estava ganhando. Esse teu ponto é interessante, porque se eu fizer o comparativo com o Internacional, o time do Internacional também é um time de bons jogadores, não tão bons, mas ele é bem treinado. O Odair pensa bem o jogo, mas ele peca na hora de tomar a decisão final. Na hora de dar o passo à frente, ele fica passo à frente. Ô, Paulete, falando em Inter, já no técnico Odair, olha só, a nossa audiência mandou uma mensagem sobre esse assunto. Vamos ouvir? Aí, pessoal dos Donos da Bola, esse clube aqui, ó, ele é muito grande, só que a maionese já estragou. O Odair Hellmann é muito pequeno para o Internacional. O clube do Internacional tem que ter um técnico à altura desse símbolo aqui, ó. E o Odair está perdido nas escalação e nas convicção. Ele ajudou muito o Internacional na 2ª divisão. Agora na Série A está na hora de mudar. Marcelo Medeiros, te liga, meu. Tá precisando de técnico nesse time aí. Não é a torcida lotando o Beira-Rio que vai fazer esse time jogar. Não tem convicção, escalação, não tem jogada ensaiada. Ficaram um mês em São Paulo quase lá para quê? Para apresentar isso aí, um fiasco. A torcida do Internacional não merece essa humilhação de ter um técnico tão pequeno como é o Odair Hellmann. Um abraço aí. Bagé. Abraço. Eu discordo eu concordo com a parte da crítica, porque não tem como elogiar uma coisa que não está dando certo. Mas eu não gosto quando, e aí é uma opinião minha, claro, respeito a opinião do torcedor, mas eu não gosto quando se diz assim, o Odair é um técnico pequeno. O Odair é um técnico que está tendo a formação no Internacional, ele foi efetivado como técnico do time profissional agora. Essa questão do pequeno ou grande é uma questão subjetiva, eu não entro nesse mérito. Agora, a gente usou o termo aqui, intervenção da direção de futebol, do presidente daqui a pouco, e literalmente no vestiário não dá, tem que ser diferente. Porque senão não adianta fazer videozinho, porque provavelmente se o Internacional... O Boas falou disso ontem, né? Não adianta só fazer o videozinho e colocar lá de comando do vestiário e tal quando ganha. Então faz o seguinte, vamos pedir para a Inter TV colocar qual foi a palestra de ontem lá. Porque senão é uma barbada, depois quando joga aparece lá o D'Alessandro motivando, o Odair gritando, mas quando o Internacional não ganha eu tenho curiosidade de saber o que foi dito então, porque ontem não funcionou. Essa questão da troca de técnico, naturalmente, é uma pressão que começa a aumentar. Se o Internacional, porventura, tomara que eu me equivoque, mas se porventura Odair e Renato não passarem de fase na Copa do Brasil, eu não duvidaria que pudesse haver mexida nos 2 comandos técnicos. Não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu não acredito nisso. Mas tu toca num ponto que é muito legal, Bagé. Porque eu participei de muitas palestras. É rigorosamente igual. É rigorosamente igual. Inclusive as palavras de motivação. Mas só mostra quando ganha. Só mostra quando ganha. Aí entra no que a gente está discutindo hoje, que tem muita gente que é manobrado por esse tipo de situação. Faz uma publicidadezinha bem feita do clube ali, ai que bonito, são motivadores. Mas eles estavam e falaram a mesma coisa quando perderam. Por quê? Porque do outro lado, no outro vestiário, no vestiário do lado, Paulete, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu igual.
a motivação do adversário, é tudo igual. Eu até acredito que nesse caso, se vazarem não, se forem colocadas as imagens, Cris, será aquela palestra, vão virar no Beira-Rio, vai dar, lá é a nossa casa. Nessa circunstância de ontem ainda permite que seja isso. Não, o Bagé se refere ao antes do jogo. Eu estou falando porque os vídeos têm mostrado antes de entrar em campo. Perfeito. Antes de entrar em campo, vai lá e depois, vocês viram o que o D'Alessandro disse antes do campo? Vocês viram o que o Maicon disse antes do campo? E ontem, o que foi dito? Porque senão virar só guerê. Beleza, acho que faz parte do jogo também. Marketing, né? Não, tudo bem. Só que a gente está trabalhando, o que move ainda um clube de futebol é o resultado dentro de campo. O que a gente está cobrando aqui é que o Internacional o Inter poderia ter perdido ontem até pior se jogasse o D'Alessandro, a gente não sabe. Só que a tendência do que aconteceu a partir do momento da entrada do D'Alessandro é que o Internacional tivesse uma facilidade. Tem algumas pessoas aqui da nossa audiência dizendo que não é a escalação que incomodou, foi a postura do time. Mas a postura teve a ver com a escalação. É que eu, particularmente, linko uma coisa na outra. Porque a partir do momento em que tu pega e diz lá pro Filipão que o D'Alessandro não vai jogar, eu disse, mas peraí, a gente está vendo o Inter, os melhores momentos do Inter são com o D'Alessandro. Então isso está ligado à postura. Quando tu deixa de botar o teu melhor jogador, que é o cara que vai trabalhar melhor a bola, automaticamente a tua postura ela já fica um pouco deficiente. E quando tu vai para um jogo como esse, quando tu tens o Patrick ele entrou para ser a sombra do lateral direito do Marcos Rocha. E aí tu não atacas simplesmente. O Nico Lopes ausente todo o tempo, o Guerreiro, que é um tremendo jogador de bola, não ganhou uma bola o jogo inteiro. Aí o problema é a postura Paulete, mesmo. a audiência tá pistola contigo. É? Tá, porque diz que Nico Lopes é o único que tenta neste time. Viu? Tá bom, eu não sei qual é o jogo que eles estão vendo aí, mas... César. Mas com o Nico Lopes, o Internacional não ganha nunca, né? Quando precisa. Cuidado, que é uma bola. É uma bola. César Cidade Dias, na volta do intervalo, estará na marca do pênalti. Agora me passei. Agora que eu vou ler a pergunta do Juan Freitas de Camaquã. Quem tem na sequência a sequência mais difícil de jogos, o Grêmio ou o Inter, César? Sendo que tem Grenal no meio do caminho. Pois é, domingo que vem, sem ser esse domingo no próximo, tem Grenal, mas sábado. Nós temos sábado Grenal, mas nós temos o Internacional tendo que sair com o Atlético Paranaense e o Grêmio joga em casa contra o Vasco. Então me parece que a sequência do Inter é mais complicada. É mais pedreira. E eu quero fazer uma justiça ao Paulete, que vocês não fizeram, mas eu vou fazer, tá, Paulete? Eles são assim, Cris. Eu vou reconhecer, Moledão é o melhor zagueiro do Brasil. Eu falo sem medo, o Moledão tinha que ter participado da Copa América. Tudo me olharam com uma cara de desprezo. Ele é um grande zagueiro, jogou muito bem ontem. Ele é um dos melhores, acho que ele não é o melhor. Mas é difícil eles entenderem, né? Eles né, gostam de outro tipo de jogador, não é, né? O sistema defensivo do Inter é muito mais organizado que o do Grêmio. Se tu bota o Moledo hoje do lado do Jeromel, o Grêmio tinha tomado 4 ontem. Aí, ontem, Paulete. o que fez... Não entendi. Tu acha que o Moledo é pior que o Kahneman? O Moledo é pior do que o Jeromel e que o Kahneman. Não, o Moledo é melhor que os dois. Não é. Nessa eu tô com César. Fez uma partida, hein, Paulete? Eu vi ontem, o Kahneman ficou no chão, foi de frente com aquele cabelinho branco lá do Bahia. Tudo bem. Quando ele viu, o cara estava dentro do... Mas fez uma grande partida o Moledo ontem, né? O Moledo jogou demais. Sim, mas a gente está discutindo várias coisas ao mesmo Eu tempo. acho o Moledo melhor que eles. Não, tudo bem, é questão de opinião, né? Não tem como mudar a tua opinião. Mas não dá para pegar por um jogo, por exemplo, Kahneman. Eu discordo. Por exemplo, eu não gosto do estilo do Moledo, nunca gostei. Eu conheci o Moledo no Inter B ainda. Para mim é um zagueiro de distância. Mas que ele está jogando muito nas últimas 2 temporadas, eu não posso discordar. Mas eu não concordo que ele seja o melhor do Brasil. Mas ele está jogando como um dos melhores. Imagina se é o Inter que toma aquele gol que o Grêmio tomou. Que para mim o Cuesta joga mais que ele. Que a bola passa no meio dos zagueiros e eles ficam todos olhando para a bola. E está todo mundo dizendo que falha da zaga. Mas ele tomou um gol. Houve falha no gol do Inter, do Palmeiras. O Palmeiras fez gol ontem com um anão de cabeça dentro da área dessa na linha da pequena. Na linha da pequena. Não, mas põe um vocês viram o jogo como eu vi. Sim. A bola foi de cabeça dentro da pequena área. A bola foi socada pelo Lomba. Mas quem é que tem que marcar lá, eu ou o zagueiro do Inter? Não, mas o zagueiro, vocês não vão criticar o Moledo por causa disso. Não, mas podemos, né? Não está proibido. O Cuesta foi no Daverson e quem não marcou foi o Wendel. Eu só considero que até foi citado o Cuesta. Na minha opinião, o Cuesta ainda é o melhor zagueiro do Internacional. Eu não acho. Porque a saída de bola dele... Essa tua engasgada é castigo.
O Moledo é o Paulão mais forte. Aí, Paulete, ainda bem que eu tô do teu lado, né, Paulete? Não é só a tua. Eu acho o Moledo... O Moledo é o Paulão mais forte. O que eu vou fazer? Eu acho o Moledo bem melhor. Não acho o melhor do Brasil, mas acho um bom eu acho zagueiro. ele... Eu gostaria... A minha zaga eu já falei, a minha zaga ideal seria Moledo e Kahneman. Agora... Não, mas seria uma boa zaga. A dupla Grenal tem duas ótimas zagas. Nós estamos vivendo um problema nós precisamos unir algumas características do Renato com o Odair. Primeiro, gostaria de ter no Grêmio a capacidade de organização defensiva que tem o Odair do ponto de vista tático. Ponto. Mas o Odair tem mais medo que o Renato. Só que o Odair não tem a ambição que tem o Renato, ou essa volúpia que o Renato tem. Mas isso de tá tentar ligado, vencer o jogo. Isso está ligado também à garantia de reserva que o Odair tem, que é muito menor que a do Renato. Exatamente. O Renato, a Muito maioria bem do torcedor lembrado. compra o barulho dele, o torcedor do Inter não compra o barulho do Odair. O Odair é um técnico iniciante ainda no primeiro trabalho dele profissional. E isso pesa muito em algumas decisões. Pois é, mas nesse momento do Odair, é a hora do Rodrigo Caetano, que é muito bom em entrevista, mas do Rodrigo Caetano, do Adauri, do Melo. Essa é a hora deles chegarem, Odair, tu não te dá conta que o teu time é bem organizado, mas tu tem medo de ganhar. Tá te faltando coragem. Cara, vamos pra frente, nós te damos suporte. Agora, esse pessoal fica na sombra nesse momento. Essa relação... Mas isso que o Paulete está pedindo foi o que o Serginho comentou agora mais cedo até, no Toque de Bola, a respeito do inverso da direção do Grêmio, que está na hora de chegar lá e dizer o contrário. A direção do Inter precisa pegar pela mão o Odair e levantar ele. Filho, como eu disse certa vez lá, ó, levanta-te e anda. No caso do Grêmio é diferente. Alguém tem que chegar lá, Renato, dá uma baixada de bola, que tu é funcionário do Grêmio. E não tem cabimento tu ir para o microfone das rádios representando o Grêmio e dizer as coisas que tu está dizendo. O André não pode fardar mais. Deu errado esse rapaz, o Diego Tardelli. Então é o seguinte, vamos sentar com o presidente, ó, cada um que siga a sua vida. E resolva essa situação. São pressões inversas, mas nós vamos chegar no mesmo ponto. Nós estamos exigindo que as diretorias trabalhem. Essa necessidade de se mudar, e aí olhando única e exclusivamente do ponto de vista tático. Tu ter um time mais defensivo, no caso do Grêmio, assim, com mais organização defensiva, e tu ter uma ambição maior no Inter, talvez seja essa conjunção de fatores. Tá mandando WhatsApp? Não, eu estou respondendo a nossa audiência. Vamos embora? Vamos, chegou a hora, né? Bom, na Rádio Bandeirantes agora tem o Guilherme Bauer com o comando do Rádio Livre. E na Band TV você fica com Gabriela Lerina, André Machado.